30 anos do tetracampeonato da seleção brasileira nos Estados Unidos. Qual é o legado daquela conquista de 1994? É o que o Rotas da Bola vai trazer neste episódio para você. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. 1994, Estados Unidos. A seleção brasileira vencia a Copa do Mundo, se tornava tetracampeã e acabava ali também com um jejum de 24 anos sem conquistas de Mundial. Tinha vencido em 1970 no México. Esse Rotas da Bola especial para comemorar os 30 anos da conquista da seleção brasileira com uma convidada especialíssima, Dimar Oliveira. Seja muito bem-vinda ao Rotas da Bola. Sua casa. Que tal falar dessas histórias de 30 anos? É que foram tão envolventes, né, Fred? Eu acho que nunca uma seleção envolveu tanta gente, acho que pelo tempo também, né, que não ganhava a Copa do Mundo, mas acho que tudo, né, porque as eliminatórias não foram fáceis, né, a seleção não saiu daqui, olha, né, vai ganhar e tal. Aliás, esse estigma sai até hoje, né, a seleção não pode sair aí achando que vai ganhar, que não ganha, né, ficou meio que condensado isso, mas foi uma seleção que começou a mostrar ali uma geração diferente de craques, né, de mais empenho em termos de seleção, mesmo os que jogavam nas grandes equipes, né, eles tinham uma condição ali de seleção diferente. A gente já era meio encantado com 82 e 86, né, e aí foi um desencanto, né, e aí você traz uma seleção para 94, onde tudo se encaixava no coletivo e com o diferencial de Romário, de Bebeto, do próprio Tafarel, né? E aí você vai mudar um contexto e o Brasil sai campeão. Qual que é a sua maior lembrança de 94? Eu acho que a maior lembrança foi tudo que antecedeu mesmo, né? A história de não chamar Romário, né? Na verdade, o Romário, ele brigou porque ele veio para uma convocação, acho que da Alemanha, não foi? Jogando em Porto Alegre, só pra gente situar. Voltando um pouquinho no tempo. Tem a Copa de 90, isso, com o Lazzaroni. O Lazzaroni coloca 3 zagueiros, muda um pouquinho o estilo de jogar, um jogo feio. Muito feio. Muito feio, é eliminado nas oitavas de final na Copa da Itália para a Argentina. Vem o Paulo Roberto Falcão, que até então não era treinador, nunca tinha treinado nada, né? Eles estavam inspirados na seleção alemã, né? Por causa do Beckenbauer. Eles falaram assim, opa, vamos transformar o Falcão no treinador. Foi meio isso. Mas ele até acerta, né, Di? Porque ele não vai bem, mas ele acerta. Por que eu falo que ele acerta? Ele traz o Cafu, ele convoca o Mauro Silva. A visão de jogo dele era interessante, né? Ele começou a trazer algumas peças que jogariam 94. Deu errado. Mas ele conta, né, Fred, que muito disso foi em função das convocações dos cariocas, né? Porque o Rio estava passando por uma fase de futebol muito ruim, né? Que prossegue lá no Rio de Janeiro e que a CBF insistia que ele convocasse jogadores cariocas, né? E ele não queria isso para ele. Lógico que isso veio à tona muito tempo depois, né? Mas ele era meio, vamos lá, insubordinado em relação àquilo que eles queriam em termos de seleção, que a gente sabe a interferência que a CBF tem convocação e tudo mais, né? Pois é. Ele, inclusive, convoca o Neto. Sim. Né? Ele convoca alguns jogadores, alguns seguem até 94, mas o fato é que o Falcão perde a Copa América, 91, volta a seleção para as mãos do Parreira, o Zagallo é contratado ali como coordenador. Vanderlei, na época, foi cotado, né? Para ser treinador também, Vanderlei Luxemburgo foi cotado. Técnico do Bragantino, isso, técnico do Bragantino, porque estava fazendo um trabalho diferente. Na verdade, eles buscavam um treinador diferente mesmo para a seleção, né? Que tivesse uma outra cabeça. Ele é cotado, mas ela acaba caindo nas mãos do Parreira mesmo, né? Aí queria fazer diferente, pega o antigo, né? Exatamente. Não, e é muito interessante, porque essa seleção, ao contrário, é legal a gente falar isso, porque fica parecendo que sempre as pessoas são maravilhosas porque elas têm um histórico de futebol, e nem sempre é assim, né? O Parreira ou foi um treinador muito difícil de se trabalhar, né? A convivência com o Parreira não era uma coisa fácil, né? Quando eles trazem o Zagallo para fazer a dupla, é exatamente para que o Zagallo faça essa relação, porque ele não era uma pessoa fácil. Você vai se lembrar que uma das histórias que marcaram muito essa seleção foi que o Barbosa, né, o goleiro do Maracanã, de 50, ele vai lá para bater um papo com o Tafarel e ele fica louco da vida, expõe, fala assim, a gente não precisa do passado. Ué, ele não estava lá?
O Zagallo não era o auxiliar dele, quer dizer, ele não era um cara de muito fácil convivência, né? É meio que ali ele O Zagallo achava que ia dar azar, o Barbosa. sabe? Parabéns, Umas hein, coisas Zagallo, assim, não, maravilhoso. Umas coisas assim bem, né? A seleção tinha muito isso, né? E o Parreira tinha umas coisas assim bem malucas em relação a isso. E o Zagallo também é levado mais para disciplinar a seleção, ou seja, era uma série de coisas. Eu acho que essa seleção foi muito marcada pelos bastidores, né? Pelos bastidores. Acho que muito marcada pelos bastidores. E aí é que entra o caso do Romário. Sim. Porque tem uma outra Copa América 93 que o Brasil também perde. A Argentina ganha. E aí acontece o seguinte: reformulação da equipe, aquela história toda. Alguns jogadores começam a perder espaço. O Careca, por exemplo, jogava muita bola, mas já estava embaixo em 93. Já tinha aquele Palmeiras aí sim, com o Vanderlei Luxemburgo, com o Evair voando, com o Edmundo passando naquela fase do Palmeiras pro Vasco. Já tinha o São Paulo do Telê. Também. Então, assim, o Palhinha chegou a ser convocado, enfim. Sim. Os grandes jogavam aqui, né? Diferente de hoje, né? Os grandes jogadores estavam por aqui, né? Mas quando ele perde a Copa América, ele tenta pedir demissão, né? Tanto que o Miller e uma série de outros jogadores, eles vão atrás do Ricardo Teixeira, né? Que já era o presidente da CBF, para tentar que ele convencesse o Parreira a permanecer. Porque o Parreira também é tipo assim, eu me dou bem, mas eu quero estar sempre por cima, né? A coisa que não cola para mim, eu não quero. Né? A dificuldade não é minha, né? E aí eles acabam convencendo ele a permanecer, né? E vai lembrar que o Parreira já tinha tido uma passagem no comando da seleção ruim, em 83, bem ruim, e ele tava meio que, ele sai da seleção, treina no Fluminense é campeão brasileiro de 84, ele fez carreira no Oriente Médio e tudo mais. Parreira era parte da comissão técnica do Zagallo lá na Copa de 70. Na Copa, Era aquela... Aí era mais, eu acho que ele era preparador físico, era né? Preparador físico, como né? o Cláudio Coutinho era também, enfim. E aí, chegando ali em 93, esse pessoal começa a perder espaço, né? Um pouco da geração de 90 é mantida, mas alguns vão perdendo espaço, Careca, por exemplo, e ele começa a montar um time sem o Romário. E o Romário voando, o Romário treinado pelo Cruyff no Barcelona. Ele arrebentando no Barcelona, né? Fazendo tudo que ele tinha. Fazendo gol de qualquer jeito, aquela coisa toda. Ninguém entendia, né? E eram as questões... O Romário sempre... Você pode gostar ou não gostar do Romário, mas ele sempre... Ele não tem papo na língua. Ele reclamava mesmo, né? E fala o que ele... né? Ele reclamava mesmo. E o fato é que dezembro de 92, um amistoso contra a Alemanha em Porto Alegre, o Romário sai da Europa, vem pro Brasil e fica no banco. Aí ele ficou pé da vida, apelou e desde então não tinha convocação. Na época eliminatória era outra coisa, né, Dina? Essa chatice que é hoje, que é esse monte de jogo. Não era. Então era um grupo com Uruguai e Bolívia. O Brasil perde pela primeira vez na história das eliminatórias. Que foi um susto geral, até para quem ele perdeu, né? Porque não tinha o menor, né? Historicamente não tinha, né? Hoje perde para qualquer um, né? Mas na época não tinha essa. Primeira derrota do Brasil nas eliminatórias. Sem Romário. A seleção empata em Montevidéu. Nesse meio tempo a Bolívia começa a somar pontos. A Bolívia acabaria jogando a Copa de 94 e acaba que o Brasil precisava resolver em casa a situação. Foi quando começou, inclusive, aquela história dos jogadores entrarem de mãos dadas. Foi, pra mostrar que eles estavam juntos, não sei o quê, biriri, baroró, fazendo uma corrente, né? Vai jogar em Recife, goleia a Bolívia e vai pro Maracanã pra um jogo decisivo contra o Uruguai. Teve um jogo aqui em Belo Horizonte, não foi? Teve a Venezuela. Foi a Venezuela aqui em Belo Horizonte. Kaká é ótimo. O Raí já estava na seleção, era o grande, né? O jogo de Belo Horizonte já tinha o Evair, tinha o Palhinha, tinha o Valdeir, que ia bem no... Exatamente. Né, foi bem no Botafogo. Eu tô colocando Bolívia e Uruguai porque eram os dois que estavam na cabeça, que a Venezuela... Esse foi o último jogo, né, antes do Romário vir, né? O da Bolívia. E é engraçado porque a Bolívia começa a somar pontos, classifica, a Venezuela era um saco de pancadas, não é a Venezuela de hoje. Não. Passa batido e a decisão das duas vagas fica entre Bolívia, Uruguai e Brasil.
A Bolívia pontua, tá resolvido, fica Brasil e Uruguai. Um empate, na verdade, daria pro Brasil. Vai pro Maracanã com um jogo decisivo, o Miller se contunde. Isso. O Miller se contunde. E aí? Chama o Romário de volta, o Romário faz 2 gols, dá chapéu, dá lençol, faz... O Parreira é muito criticado, né? Fala assim, ele veio para salvar o Parreira, né? Tem aquela história toda, né? A mídia, mas na verdade é a verdade, né? É verdade. Eles jogam muito para cima da mídia, como acontece até hoje, né? Mas na verdade era a verdade, né? Se ele não tivesse vindo, eu não sei se teria conseguido, né? E ali era uma coisa muito pessoal. Quando a gente fala essa questão do Parreira, a gente fala disso, né? Uma coisa é você não querer levar por uma questão tática, porque ele não encaixa no seu time, né? Porque não tá. Outra coisa é você não levar o melhor jogador brasileiro atuando naquele momento, em termos ofensivos, que era o caso dele, né? Por questão pessoal. Porque um dia ele virou para você e falou assim: ó, eu não quero mais não, mas se é para eu vir para você reserva, eu não vou ser. Né? Tipo você prejudicar todo um trabalho em virtude de você sozinho, um problema seu individual, né? Pois é, a Di falou, né, que era um cara difícil de tratar, o Parreira. Muito difícil. E isso foi um reflexo. E assim, eu não falo, Fred, assim, só de boca, não, porque eu acompanhei de perto as seleções do Parreira, né, a de 94 um pouco menos, a de 94 eu fiz esse jogo aqui no Mineirão. 4-0 na Venezuela. Acompanhei e tal, mas a partir daí eu começo como repórter de rede nacional a estar na Granja e acompanhar mesmo a seleção brasileira, todas as que vieram, aquele foi treinador, com o Zagallo e tudo mais. E era muito difícil. Tudo que você ouvia dos jogadores era uma questão difícil de lidar. Não foi uma coisa fácil, né? Assim, os bastidores da seleção não eram fáceis, né? O Zagallo também não era um cara fácil, não né? era. Só pra gente deixar, né? Muito exemplo, prepotente, arrogante. Muito. Esse período, por exemplo, assim, que a gente está mais ou menos agora, um pouco mais anterior, né? Antes que eles viajassem pra Copa, quando estava próximo, assim. E aí, essas datas, tipo assim, faz não sei quantos anos que a gente ganhou, não sei quantos anos a gente fez gol em fulano de tal, a seleção fez não sei o que em 70, não sei o que. A gente estava na Granja com o Mari fazendo a cobertura diária, né? E aí ele gritava de cima do negócio que tinha, assim, pra gente da imprensa. Vocês não sabem nada, né? Hoje faz não sei quantos anos que aconteceu isso. Aí um olhava pro outro olhava pro um, né? E, ok, né? Olha, não sei quanto tempo, aconteceu isso, fulano machucou, ciclano teve não sei o que. Eu falava, meu pai de Deus, Nossa Senhora. Né? Ele tinha essa questão, ou já com uma organização diferente, né, de cobertura mesmo, às vezes você ia conversar com um determinado jogador, porque ele tinha muito essa questão da disciplina da seleção, né, isso ficava muito na mão dele, né, essa relação com a imprensa, e às vezes você tinha marcado com o cara, ele saía puxando o cara e falava, não vai falar não, eles querem falar com você outra coisa, não sei o que. Era muito difícil. Aí, muito difícil. Momentos bastidores, momentos bastidores da cobertura da seleção que conquistaria o Tetra por Dimar Oliveira, hein, gente? Que beleza. Aí o fato é que classifica para a Copa. Isso. Aí é uma outra história. Aí vamos dizer que ameniza. Né? Nesse meio tempo surge Ronaldo Nazário. Isso. Voando no Cruzeiro. Acabaram aí, não jogou um minuto sequer na Copa, mas vai para a Copa. E a seleção chega nos Estados Unidos. O que mudou ao longo dessa trajetória? Tafarel, Jorginho, o Ricardo Rocha era uma pessoa importantíssima, um dos líderes do grupo, se contunde no primeiro jogo contra a Rússia, entra o Márcio Santos e assume a posição e manda ver. Aldair e Leonardo, que nas oitavas de final, acerta um cotovelaço lá no Tabi Ramos, é expulso, não joga até a final da Copa, entra o Branco. O meio de campo inicial tinha Mauro Silva, Dunga e Raí. O Raí era... top. Ele era o capitão, né? Capitão do ele time. Ele pede a faixa lá, né? Pro capitão, Dunga. Pro Dunga, né? O Raí era o mestre do jogador do São Paulo, bicampeão do Tele, 92, 93.
chega num alto nível, jogador respeitadíssimo. Muito. Um diferencial cultural, né? As entrevistas do Raí eram totalmente diferentes das dos outros. Ele sempre era o preferido para falar, né? E assim, a gente sentia até um certo olhar diferente, né? Dos outros jogadores em relação a ele. Né? Acho que até isso pesou na questão ali, não só o futebol dele, porque ele acaba perdendo a vaga também, mas essa coisa, né, da forma como ele lidava com tudo, e isso vai dando uma distância em relação aos outros jogadores. Aos boleiros, né? Aos chamados boleiros, né? Eu acho que isso teve um peso enorme ali. E esse meio de campo era completado pelo Zinho. Exatamente. Que ganhou na época o apelido de enceradeira, enceradeira, né? Rodava. Dizem as más línguas, e tocava pro lado, Bebeto e Romário, o diferencial. Você acha que aquela seleção era muito defensiva? Assim, o jogo te agradava? Vamos ser francos. Não. E acho que não agradava ao Brasil todo, assim, no que diz respeito, e até o apelido de enceradeira, né, tem muito a ver com isso. A gente tá falando de um meio campo que é realmente ali o coração, né, que vai para frente, vai para trás. E na questão do próprio Zinho, eu acho que os gols, a forma como eles eram trabalhados, né, o que Romário e Bebeto fizeram e tudo mais, eu acho que isso era uma coisa que era diferente. Né? Mas não era uma seleção ofensiva que você chegava e falava assim, nossa, né, serão muitos, ou vai todo mundo para frente, e uma preocupação muito grande para o setor defensivo das outras. Eu não acho que era um futebol assim maravilhoso de se ver, não era, tanto que acho que a gente não tinha a menor noção ao longo ao longo do que foi acontecendo na Copa, você foi tendo mais credibilidade, mas muito voltado em cima de Romário e de Bebeto. A gente não tinha muita noção do que eles iam fazer em termos de meio campo, setor defensivo. Eles nem sabiam, até porque teve mudanças efetivamente durante a Copa do Mundo, né? Então, assim, eu não me agradava. Para quem gostava, né, do futebol visto em 82 e 86, não era a seleção ideal, né? Ficou muito longe disso. Não era mesmo futebol bonito, né? De jeito nenhum. E lembrando que o Romário também, uma das coisas que ele reclamava era isso, né? A bola tem que chegar aqui, a bola tem que chegar. E ele tinha uma característica de, às vezes, o Romário, hein? Na Copa de 94, para quem não viu, procure aí, tem no YouTube vídeos a rodo, né? Muitos. O Romário fez jogadas na Copa de 94, saindo da área, pegando a bola, inclusive servindo o Bebeto pra fazer gol. Numa característica completamente diferente, jogador que sempre é um jogador de área. E olha pra você ver, né, fazendo o futebol do que eles chamam hoje de moderno lá atrás, né, porque hoje o atacante tem que fazer isso, né, ninguém entende um atacante hoje que não sai da área, que não vem atrás, técnico nenhum fala, não, hoje não existe isso, né. Acabou a função do poste, né, exatamente, e ele fazendo essa função lá atrás, né, então assim, não é que a gente fale, talvez por isso que os questionamentos hoje sejam tão grandes em cima do futebol brasileiro, né, o futebol brasileiro inovou em várias situações, né, ou por necessidade, ou porque realmente eram, né, inovações dos treinadores, mas ele estava muito à frente, hoje a gente não vê nada. Agora, isso aí é mais uma prova, né, Fred, de que esse comando da seleção do Parreira, ele não era bem o comando do Parreira, né, do que a gente ouve dos bastidores deles, né, e tudo mais, eles se uniam muito e falavam assim, não, nós vamos assim, ó. Que é uma coisa que a gente até fala hoje, né? Que os jogadores e os líderes de campo, eles têm que ter noção. Uma coisa é o que o treinador determina, outra coisa é o que está acontecendo no jogo. Quem vê isso é que tem que mudar. E lá dentro era muito claro que isso mudava. Lá dentro era muito claro que isso mudava. Né? Que eles saíam do contexto que era traçado e faziam o que era melhor para eles. Né? E quando você fala que não era legal de ver jogar, não era mesmo, não. Não era. Né? Era muito forte defensivamente. Sim. Lembrando que tinha muito jogo só a pino também, né? Era difícil. Né? Não foi uma Copa extremamente técnica e tudo mais. De ninguém, né? E quando o Raí sai, entra o Mazinho. Sim. Então, lateral de origem jogava como volante. Então, Mauro Silva, Dunga, Mazinho e Zinho. Dá pra imaginar que era, né, não burocrático, era não era uma coisa, né, pra frente, não era uma coisa, né, ali. Eu acho que muita gente também fala só efetivamente do Romário, né, mas o Bebeto teve uma importância enorme também, né, enorme, até
por ser mais leve, por chegar mais lá, né? É em 94 que fica aquele gesto, né? Do nascimento do filho dele. Mateus. E tudo mais. Mas ele também teve uma importância ali fundamental, né? Na forma e tudo mais. E as pessoas questionam, né? Por que o Ronaldo, o fenômeno, né? Nunca, não entrou, não foi aproveitado e tal. E a gente acompanhou muito de perto aqui, né? Desde a saída dele, depois ele volta, né? E aí tem a venda pro PSV, mas ele foi ali que ele entendeu o que era a seleção, porque eu acho que ele aprendeu muito, né? Seja na forma como eles jogavam, seja no que ele viu nos bastidores, porque os bastidores foram terríveis, né? Você tinha Dunga tomando conta de Romário, já dentro desse estilo de Dunga, né? Dormir no mesmo quarto, né? Pra tomar conta dele, né? Porque o Romário sempre gostou da noite, ele não bebe, todo mundo sabe disso, não tem isso e tal, mas ele gostava da noite, e aí tinha uma história dele sair e tudo mais, né? E o Ronaldão, que ficou no quarto, o Ronaldão zagueiro, né? Que foi o companheiro do Ronaldo Fenômeno, né? Ele até brinca, eu vi uma entrevista dele uma vez falando que o maior problema, ninguém queria dormir com o Ronaldo Fenômeno porque ele roncava demais, né? E que o início dele lá na Copa do Mundo, ele não conseguia dormir à noite, não era por nada, não, nem era por causa do fuso horário, a mudança toda não era porque o Ronaldo não deixava. Então, assim, tinha muita, né, tinham situações. E acho que ali foi que o Ronaldo falou, então futebol é isso, né? Porque era um garoto no Cruzeiro, né? Você imagina, né? Ele tinha 17 anos. 17 anos, de um dia para o outro, modo de dizer, né? Em um período de um ano, assim, ele estoura no Cruzeiro, vai para a Copa do Mundo. Sim. É campeão do mundo, não jogou, mas é campeão do mundo. Jogando com o Romário, com o Bebeto, com o Tafarel, com jogadores com rodagem europeia. Aquilo ali pra mim foi muito... eu acho, muito significativo muito significativo. O jogo não agradava. De jeito nenhum. E aí era o talento individual, porque o Brasil ganha da Rússia 2-0, primeira fase, faz 3-0 em Camarões, empata com a Suécia, um jogo horroroso, 1-1. E aí se classifica, vai enfrentar os Estados Unidos no 4 de julho da independência dos Estados Unidos. Tem todo um clamor, e o Brasil sua para fazer 1-0 no lance que eu falei, um dos lances que eu falei, que o Romário sai da área, começa a driblar os americanos já na intermediária e serve o Bebeto dentro da área. O Bebeto é o gol do Eu Te Amo, né? Que o Bebeto vai para ele e fala Eu Te Amo. Nessa hora já tinha uma equipe diferente. Nessas oitavas de final já tinha o Mazinho ali no meio, o Leonardo dá a cotovelada no Tabi Ramos nesse jogo dos Estados Unidos. E foi um drama, né? Ele tenta se desvencilhar e destrói a cara do jogador. Abre espaço a partir do jogo seguinte para um velho conhecido, que é o Branco, que é parte dessa patota antiga. Sim, ali de Romário, de companhia, né? O Branco jogou a Copa de 86, novinho, vai em 90 já como cara mais experiente e volta em 94. E aí, pra mim, o jogo mais, talvez, emblemático daquela Copa e da seleção brasileira no Mundial, porque classifica pra jogar contra a Holanda, faz 2-0, aí é o dia do Bebeto balançar né? Aí tem a cena até legal, porque chega o Mazinho, chega o Romário, ambos também tinham sido pais recentes. O Mazinho, inclusive, é pai do Thiago Alcântara, que encerrou carreira tem pouco tempo, e do Rafinha. Acho que era o Thiago que tinha nascido recentemente. O Romário era pai do Romarinho, também nascido recente. Enfim, aquela cena toda. Pra mim, a conclusão do Romário é uma das mais espetaculares. Inteligente, né? Porque o Bebeto cruza direito, ele no ar, ele emenda. Muito. E depois ele faz de morto, né? O Bebeto faz o gol. A Holanda faz 2-2. E aí vai tem a falta do Branco. O Branco comete uma falta. Depois o juiz não marca, ele sofre a falta, bate, faz 3-2. Talvez a melhor exibição, apesar de ter tomado 2 gols. É uma defesa que não tomava gol, tomou 2 gols. Mas porque foi mais aberto o jogo, né? Eu acho que eles tiveram o trabalho de bola mesmo, né? Da jogada, do acontecer, coisa que a gente não estava vendo na seleção. Mas ela não trabalhava a bola desse jeito, né? Não. Ela, aliás, não trabalhava nada, ao contrário, né? E às vezes muito defensiva, às vezes muito paradona lá atrás e tudo mais. Dessa vez não, você via que eles estavam indo para frente, né? Eles tinham espaço para ir. Mais que tenha se arriscado, né? Porque se arriscou, né? Foi assim, um jogo que a gente viu futebol.
né? Eu Sim. acho que dá para dizer isso. Esse foi o jogo que a gente conseguiu ver alguma coisa apresentada, que também não sei se foi do treinador ou se foi deles mesmo ali dentro de campo que foi resolveram, né? Eu também acho. Lembrando que poucos reservas foram utilizados. Não, né? nada, não usava ninguém, era aquele time pronto, né? O Cafu entrou alguns jogos, É. o Viola entrou na final. Ninguém nem lembra que o Viola estava O nesse. Viola foi campeão Viola do foi mundo, campeão. né? Enfim. Aí tem a semifinal contra a Suécia, 1-0, gol do Romário de cabeça, cruzamento do Jorginho. E aí tem a final contra a Itália. Que aí tinha outros resquícios, né? Históricos, né? Enfrentar a Itália ali naquele momento foram resquícios históricos, né? Ficou todo mundo assim, e agora, né? Como será, né? Eram os 2 tricampeões. A Alemanha tinha igualado em 90, então existiam 3 tricampeões. Então quem saísse dali era o primeiro tetra. Primeira final que vai para os pênaltis. Aliás, é um jogo muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Talvez. Eu fiquei relendo essas questões da Copa de 94 e eu cheguei à conclusão que eu não consegui achar uma final pior do que a de 94. A final a de 90 é ruim. 90 é muito ruim, né? 90 é ruim. É muito ruim. É muito ruim a Copa de 90, é difícil Mas desse. de 94 para cá, sinceramente, não lembro de uma pior. Também não acho que não teve, não. Foi muito ruim. E ali, o futebol traz essas coisas, né? Pra mim, 2 dos maiores jogadores que eu vi estavam em campo naquele dia e não eram na seleção brasileira. Era o Baresi, Franco Baresi, zagueiro, que se machuca no início da Copa, opera o joelho e volta na final. O cara voltou na final. E o Bade, né? Obviamente que era a grande estrela, o grande nome e tal, né? Inclusive o momento cultural do Rotas, né? Quem não viu, veja o documentário O Cara, sobre o Romário. Inclusive, vou dar um spoiler aqui para quem não viu. Eles entrevistam o Badio e o Tafarel faz uma pergunta à distância. Eu gostaria de perguntar pro Badio o que ele pensou naquela hora, o que ele fez, né? E tal. O Badio falou que ele se preparou para o chute seco, reto. Ele falou assim, não sei o que aconteceu. Ele fala, ele vira para trás, tem um capacete no fundo e ele fala, talvez a mão daquele cara, né? O Senna tinha morrido pouco tempo antes. A gente não falou disso, mas essa seleção teve isso, né? Carregou uma faixa começando, falando, a gente vai buscar o tetra, porque era o que o Senna estava buscando, né? O Senna também era tri mundial. Ele era tri, seria o tetra, né? E aí teve aquela comoção toda. O Brasil estava muito comovido naquele momento, né? E acho que isso foi utilizado também pela CBF, né? Naquele contexto de Copa do Mundo, e até porque o Senna tinha ido, né? Num amistoso, antes ele deu pontapé inicial, não foi? Em Paris, aí depois foi jantar com a seleção, né? Tem as fotos dele jantando com a seleção e falando com ele sobre essa questão mesmo da vitória, do que era o diferencial do Senna mesmo, né? Da determinação, de passar por cima de tudo e tudo mais. A seleção, ele foi o grande homenageado, né? Da seleção brasileira e do Brasil nessa Copa do Mundo, e é possível que tenha sido isso mesmo, né? Pro Baggio, o Senna botou a mãozinha lá debaixo da bola e a bola foi lá na lua. Beleza. Brasil campeão, relembramos aqui de maneira... Dá para fazer um programa de umas 3 horas, né, Di? Mas muito pragmática, chata de se ver, com todo o respeito. É legal, claro, quebrou um jejum de 24 anos, desde 70. Sim. Não só não ganhava, como não chegava nem em final. Né, futebol muito doído, né? Muito então, doído, é um Brasil completamente diferente, é um Brasil... Não tinha campeonato de pontos corridos, campeonato com virada de mesa. Tinha os nomes que você podia imaginar no mundo, né? Copa União, Copa não sei lá o que, Brasil, né? Campeonato do ao longo. Nossa, era horrível. O futebol era muito difícil e horrível, mesmo com os principais nomes, né? E aí quando você pega a própria seleção, você fala dos nomes, né? Mesmo com o melhor nosso ainda jogando no Brasil, né? O interessante é isso, né? O Romário sim, mas o restante era por aqui mesmo, né? Não tinha... hoje não, hoje você pega a maioria da seleção tá fora, né? Você não tinha, mas eles tinham uma ligação,
né? Mas ali já era um com a processo de torcida, transição, né? Sim. Já tinha, o Bebeto jogava no La Corunha. É porque a gente teve 2 momentos, né? Esse de 90, aí depois você tem uma nova geração que aparece aqui no Brasil mesmo e fica, né? E aí você vai ver essa geração indo embora depois da Copa de 2002, mais ou menos, né? Que em 2003, se você pegar, você pode pegar os times aí que enfrentaram o Cruzeiro quando o Cruzeiro foi campeão brasileiro, quase todos os times tinham, por exemplo, o Kaká jogava no São Paulo. Né, o Kleberson jogava Robinho e Diego, o Kleberson jogava no Atlético Paranaense. Você pegasse, ainda tinha um contexto ali de jogadores selecionáveis ou que estavam na seleção. Mas depois disso aí não teve mais, né? Acho que são 2 fases ali, né? Se a gente tivesse que apontar um legado de... Qual o legado dessa seleção de 94? Pergunta difícil essa, hein? Eu acho que talvez ali os jogadores entenderam que não era só o treinador, né? Porque antes ficava muito em cima do treinador, né? Se você pegar 82, 86, né? Até porque o Tele ele tomava conta de tudo e era uma coisa, né? Era uma mística mesmo que ele tinha. Aí você vem com 90 com o Lazzaroni, que é aquele estrago, né? Eu me lembro perfeitamente de quando ele retorna ao Brasil, ele entrando com o carro correndo na garagem, né? Porque os caras queriam matar ele na volta. E aí eu acho que os jogadores entenderam que não era só o treinador, né? Eram eles. Eles poderiam fazer uma coisa diferente, eles poderiam ser mais históricos do que eles realmente se colocavam em termos de seleção, né? E aí eu acho que isso mudou. Aí você já veio em 98 com outros craques, com outras histórias e com tudo mais que aconteceu, mas eu acho que ali eles sentiram que não eram só eles, né? Que a responsabilidade não era do treinador sozinho, né? Era um conjunto que ia fazer. E todos os jogadores, se você perguntar para eles, todos que estiveram nessa época, poucos vão dizer que foi um trabalho efetivo do Carlos Alberto, que transformou assim, nada disso. Eles falam muito da questão da relação deles mesmos, né? Eu acho que assim, ficou um legado de que era possível a seleção brasileira ganhar sem jogar como uma seleção brasileira, historicamente dizendo, jogava. Bonito, né? Eu acho que se a gente for pegar dali pra frente, 98 teve lampejos, mas primeiro era uma seleção desorganizada. Muito desorganizada, muito desorganizada. A de 2002, apesar do perfil do Filipão ser um perfil de começar o time pela defesa, e tinha Ronaldinho não tinha como Rivaldo. Jogar mal daquele jeito, né? Então não tinha jeito. Então ali deu uma melhorada. 2006 tinha um monte de craque e futebol ruim. E aí dá pra gente falar, 2010, 14, 18 e 22, né? Não dá para... Não dá. Né, não tem muitas boas lembranças da seleção brasileira, que eu acho até que na mão do Tite poderia ter repetido o feito jogando de uma maneira mais defensiva. Não era bonito de ver o time do Tite. Não era. Apesar de ter o Neymar, que era um cara acima da média e tal. Eu acho assim, ficou esse legado. Pode jogar diferente. Pode jogar de uma maneira mais defensiva. Não é vergonhoso o Brasil entrar defendendo. O importante é ganhar. Até porque depois virou até uma coisa meio idiota, eu acho, né? Assim, a turma de 82, você preferia ganhar ou perder? Não, a de 82, ela é comparada até hoje, né? Qualquer seleção brasileira que você faça, você fala, essa seleção é melhor que... Gente, era muito diferente, né? O histórico, né? Tudo que aconteceu, o futebol, os jogadores, o tipo de cobrança, não era tão físico, né? Não era... É completamente diferente, não tem como comparar, né? Não tem. Uma pena até que não tem como comparar, mas não tem, né? É porque todo mundo fala, né? Você prefere ganhar. O negócio é ganhar. Ganhou, então acabou. O legado de 82 é outra, né? É outra história, é outra conversa. Tá aí um dos nomes mais falados nesse Rodas da Bola de Pepe Guardiola. Sem dúvida. E ele é um cara que falou muito sobre a seleção de 82, talvez a inspiração dele, né? Pra mim hoje, melhor técnico. Pra mim não, hoje não, né? Algum tempo, melhor técnico do mundo. Então ele se inspira em 82, enquanto o de 94... É pouco falado, né? Muito pouco falado. Muito pouco falado. Muito pouco. As pessoas não lembram, assim. Não. Eu dei a escalação aqui, assim, quais jogadores entrariam definitivamente para a história do futebol brasileiro como craques nas suas posições? Acho que dá pra gente citar o Tafarel. Sim. Bebeto Romário, sem dúvida. Sim, sem dúvida. E meio que é isso mesmo.
Acho que não sai disso, não. Tem bons jogadores. O Ronaldo ali, né? Que ele o Ronaldo era reserva. Não aparece nada. O Ronaldo né? era reserva. Não tô considerando ele, tô considerando o time titular. Não, só os 3. São jogadores campeões do mundo, óbvio, tem que ser respeitado, celebrado, valorizado, ponto. Claro. Mas assim, nossa, aquela grande seleção e tal. Não, ela não foi essa grande seleção. Não foi. E aí eu vou trazer uma outra questão. Que eu tava pensando assim, quem construiu uma carreira vitoriosa a partir dali? É muito engraçado a gente pensar, porque tinha alguns jogadores que não tinham uma grande quantidade de títulos e alguns mais rodados já com uma bagagenzinha de título. A gente tá falando de 94, o Romário se transforma no melhor jogador do mundo e em janeiro de 95 o Ronaldo abre mão de... O Romário abre mão de jogar no Barcelona como o melhor jogador do mundo, disputar a Champions League e tudo mais, para jogar no Flamengo. Volta ao Brasil. Naquela época, que era uma bagunça completa. O Campeonato Carioca completamente bagunçado. O Campeonato Brasileiro dividido em grupos. Inclusive, ele é parte do pior ataque do mundo, né? Sim. Sávio, Romário e Edmundo. O Tafarel, que não estava bem na Europa, a gente sabe disso, pertencia ao Parma, jogou no Rediana, mas ele não estava em destaque. Ele não foi destaque. Vem pro Atlético. Isso. Então eu falei, tem 3, né? Não, e o Atlético que meio que abre porta pra ele, porque não tinha porta pro Tafarel. Não tinha. Né? Não tinha, não. Ele fica no Galo até 98 e vai disputar outra Copa. E é tão maluco isso, porque a gente chegou à conclusão aqui que tinham 3 top. Dos 3, 2 passaram a jogar no Brasil. Brasil. Sim. Bagunçado. 6 meses depois da Copa do Mundo. O Romário volta pro Brasil, vira rei do Flamengo e tudo mais, vai jogar no Vasco depois, etc. Ganha o Campeonato Brasileiro, aquele polêmico lá da Copa João Avelange. O que é que a bancada caiu e aquela tal. Aquela coisa toda, marquinha da SBT na camisa do Vasco, aquela bagunça toda. Ele começa a dividir a trajetória dele com o Ronaldo. Sim, já aparecendo, né? O Bebeto perde um pouquinho de espaço e acaba que o Romário é cortado de 98, não joga. Tem um clamor por ele em 2002, o Filipão não leva. O Romário teve uma carreira, a meu ver, vitoriosa. Indiscutível. Um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Indiscutível. Mas quando eu pego um balanço do pós-94, se a gente for pegar todo mundo, nem todo mundo teve uma carreira... Os da seleção, né? Os da seleção brasileira. O Tafarel volta pro Brasil, ele ganha uma Comebol pelo Atlético, ganha uma campeonato estadual. Mas nada brilhante. Nada fora nada um super título. Não vou considerar reserva porque vai ter o Ronaldo Fenômeno entre as reservas. Mas o Branco já entra no processo de final de carreira. Já tava, né? O Márcio Santos meio que nunca mais voltou a jogar o que jogou na Copa. O Aldair faz carreira vitoriosa na Europa. Vitoriosa, não em títulos, né? Porque ele é uma bandeira da Roma sem ganhar muitos títulos. Eu fiquei pensando nisso depois. Falei, caramba, esses caras... o Tafarel vai aparecer de novo na Turquia, né? Já com Galatasaray. Lá na frente. Mas em termos de grandes conquistas, não é um caso assim. Porque outras seleções brasileiras, depois... o Rivaldo ganhou o Campeonato Espanhol, Ronaldinho ganhou milhões de coisas, o próprio Dida depois conquistou tudo que pudesse imaginar e por aí vai, Cafu. Mas essa seleção titular, ela tem ali aquela formação 94, ganha, os jogadores, cada um tem uma decisão, o Bebeto fica na Espanha, não é campeão espanhol pelo La Coruña, podia ter sido, não acontece. Volta pro Brasil já mais em baixa, roda ali Flamengo, Botafogo em baixa, vai pra outra Copa do Mundo, mas assim, o pacote, pra mim, quando eu lembro dessa turma toda depois, é de poucos títulos. Verdade. Não tem títulos memoráveis daquele elenco. O Parreira mesmo, ele deixa a seleção, o Zagallo assume, é vice-campeão em 98. Sim. A dupla volta em 2006, fiasco. Total. E o Parreira, para quem não lembra, né, ele era auxiliar do Filipão no
na Copa de 2014. O Parreira tá no 7-1. Sim, não como uma cara... né? Mas era a dupla ali, mas né? Mas tava ali. Então, pra mim, aquela seleção, ela teve... Os jogadores titulares tiveram um ápice ali, na maioria. Foi a Copa, né? Deu a Copa, porque depois ali eles... E até porque começaram a surgir jogadores muito diferentes, né? Vamos lá, com mais... de um futebol que representava mais no que diz respeito, assim, eles tinham mais alternativas, né? Porque ali você começa a ver todo mundo, né? O próprio Raí, né? Que vai pra fora. Aí você tem o Ronaldo, o Fenômeno, você tem Ronaldo Gaúcho, né? Você tem Rivaldo, você tem Roberto Carlos, você vai melhorando a condição do individual, né? E esses jogadores é que começam a aparecer mesmo ali, né? Com outro perfil. Eu acho que com o perfil... quem tá vendo e ouvindo a gente vai achar que eu tô ficando doido falando que essa turma não é vitoriosa. Não é isso. Não, eu tô falando não que olha, começaram a aparecer outros jogadores com outro perfil. Quantos 1000 títulos o Roberto Carlos ganhou no Real Madrid? Nossa Senhora. O Rivaldo ganhou vários campeonatos brasileiros aqui. Sim, depois foi pra lá. Foi pro Barcelona e tal. E o Ronaldo nem se fala. Era uma outra a geração de 98... que faz uma Copa aos trancos e barrancos, ela é mais vitoriosa, pensando em clubes, do que a de 94. E é mais vencedora também. Não é que a gente não está dizendo que a de 94 não venceu. Venceu, né? Outros, eles tiveram outras coisas, mas a de 98 é muito vencedora. Ganha a Copa América 97, ganha a Copa América 99. Muito vencedora. Vai ganhar 2002. Vai ganhar 2002, com resquícios, com ali, né, com uma mistura, mas ela é muito mais vencedora, né? Muito mais vencedora. Hoje a gente pode falar de, fazendo um balanço, 30 anos. O futebol brasileiro mudou para melhor ou para pior? Então, isso é uma coisa que a gente fica sempre pensando, né? Mas se você... E mesmo a gente falando que a seleção de 94 era ruim, porque era defensiva, ruim assim, né? De ver e tal, eu acho que mudou para pior. Mesmo, pior? Eu acho. Mesmo que você tenha uma organização maior, né, do futebol brasileiro, assim, entre aspas também, né, mas de tudo que a gente vê em termos das competições e tudo mais, eu não consigo ver hoje, quando a gente fala em seleção e tudo mais, esse individual tão diferenciado. Eu acho que falta liderança, eu acho que falta jogadores que pensem mais, né, no contexto mesmo da carreira, do que eles são, do que eles representam. Acho que essa ausência mesmo da gente ter nomes, ídolos e não sei o que, faz com que a gente coloque muita gente nova, inexperiente nessa história, né? Até porque o mundo mudou também, né? Mas eu acho que o futebol brasileiro mudou para pior. A forma de jogar, né, o olhar muito grande para a Europa, apesar da gente ter quase construído, né, o futebol deles com os jogadores que estavam lá, levado um outro tipo de cadência, outro tipo de história, mas eu acho que o de hoje, pra gente, é muito mais... Você olha assim, você fala, meu Deus, como que era? E acho que mais, eu acho que a gente aceita esse futebol ruim, porque a gente não tem um parâmetro, né? A gente não tem um parâmetro do que acontece no futebol brasileiro. É só você pegar aí os laterais. O que a gente tem de lateral hoje? O que a gente tem de zagueiro? O que a gente tem de jogador de meio campo? Você pega todos os times brasileiros hoje, eles têm jogador estrangeiro. Quando que nessa época a gente tinha jogador estrangeiro aqui? Hoje tem gente assim, tem clube, né? Que praticamente bate, o limite é 9 hoje, 9 gringos, né? Isso. E tem clube que quase que bate. O Cruzeiro é um deles, por exemplo. O Cruzeiro é um deles, Quase bate o número de... Coisa que a gente quase não era inadmissível, a gente pensar que o Brasil iria buscar na América do Sul no todo, até pela rivalidade, por tudo que acontecia, né, jogadores que tivessem uma condição de estar atuando no futebol brasileiro. O futebol brasileiro, ao contrário, era a cada janela de transferência que abria, o pânico era de todo mundo ir embora. Né? Porque você tinha muito talento aqui. Sim. Hoje você não tem mais isso. Eu acho que assim, em termos de seleção, se for contar o que é 94, o que é 2024, apesar do futebol feio de 94, a seleção pra mim é pior hoje. É pior, a seleção é pior. Por quê? Primeiro que tem muito menos identificação com o povo brasileiro. Porque o jogador joga fora. Não é isso. Não, tem Argentina Sim. Tem a seleção que joga fora, todo mundo, e tem uma baita identificação. O Uruguai tem uma seleção que todo mundo joga fora e tal.
A seleção mudou a relação com o público, mudou a relação com o torcedor, mudou o formato de jogar, é menos atrativo. Muito. Né? Lembrando que em 94 nós já concluímos aqui que não era legal. O que eu acho? O futebol brasileiro fora de campo, ele deu uma melhorada. Na organização, né? A gente tem um campeonato brasileiro com os pontos corridos, a Copa do Brasil estabelecida, os clubes, apesar de gestões malucas por aí, enriqueceram, dominam a Libertadores, né? A ponto, inclusive, de contratar vários gringos, porque tem muito mais caixa. Eu acho que do lado de fora, tem coisa pra melhorar? Tem. O calendário é uma tragédia. A gente acabou de passar por uma Copa América com os times todos capengando no Campeonato Brasileiro, porque os jogadores estavam lá. Incapazes de fazer um calendário. Mas a seleção em si, a gente acabou de ver a Copa América. Quantas pessoas paravam para ver um jogo da seleção? Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Tem amistoso da seleção, poxa, tá nem aí. Não. Tá nem aí. Então acho que em relação à seleção brasileira em si, a entidade, a camisa amarela, canarinho, tal, uma distância gigantesca. Mas o futebol brasileiro, assim, eu sou otimista, eu vejo que tem um processo de mudança que pode trazer coisas boas. Para mim, um dos maiores problemas hoje é o calendário. Tem que repensar um calendário. Você não pode ter um jogo de seleção simultâneo com o Campeonato Brasileiro. Tem, né? Repensar estaduais, tem muita coisa para mudar, mas em relação ao que era 94, pelo amor de Deus, Campeonato Brasileiro... A bagunça do futebol. Nossa. E acho que é o reflexo também de tudo que aconteceu na CBF, né? Das mudanças, do histórico, dos escândalos, né? Tudo isso contribuiu, né, para o que a gente viu até hoje, né? A CBF você já não tem certeza quanto tempo que o presidente vai ficar, se ele é definitivo, se ele não é, né? Você tem essa série de coisas. E o fato da CBF ser sempre, ela toma conta da seleção, né? O resto, vocês se viram. Né? Acho que isso é um ponto. Mas eu continuo achando assim, enquanto a gente tiver, entre que apareceu, vende. Estevão apareceu, vende. Fulano apareceu, vende. Eu acho que vai ser muito difícil que o brasileiro tenha alguma identificação, né? Porque não dá nem pra você formar o ídolo, né? Qual que é a identificação que você tem com isso? Não, nenhuma. Eu acho até que tem... Quando a gente fala de momentos, eu acho que... Quando eu falo que a seleção brasileira ela piorou ao longo... Continuou revelando bons jogadores, o Brasil. Mas a seleção em si é pior. Hoje, porque o brasileiro, sim, a gente pode falar, né? Também tem um pouco de prepotência. Nós somos um país de futebol. A gente acha que entra pra ganhar tudo, né? Somos campeões, aquele lero-lero. Então, o torcedor brasileiro, de maneira geral, continua achando que é o melhor. E ele esquece que, fica essa liçãozinha aí, que tem jogador bom de bola em tudo quanto é canto do mundo. Hoje mais ainda, né? Tudo quanto é canto do mundo. Hoje muito mais ainda. Seleções menores melhoraram, as grandes seleções mais ainda. Né? Algumas se reinventaram, algumas dão mais atenção para a formação de jogadores e isso a gente vê reflexo. A final da Eurocopa de 2024, Espanha e Inglaterra, é um exemplo de duas entidades que investiram na base, conquistaram títulos em base e chegaram a uma decisão grande. Como a Alemanha fez há alguns anos. Né? Lá atrás foi a Alemanha. Então, assim... Se achar que vai ser sempre melhor, porque revela, porque o país futebol porque... Talvez explique um pouquinho também esse abismo, né, Di? Com certeza. Eu acho que muita coisa precisa ser revista e pensada, né? Isso é um grande debate e a gente não vê, né, Fred? Por mais que eles organizem, né, mesas, não sei o quê, para debater o futebol brasileiro, a gente não sai muito de uma toada, né? Que são sempre as mesmas pessoas, são sempre os mesmos debatedores, é sempre o mesmo olhar, né? Que é um olhar financeiro mesmo para o futebol, né? Lógico que a gente sabe da importância que ele tem econômica para o país, né? É uma das principais vertentes da economia do país, mas e até com o advento da SAF, né? A gente não consegue ver nenhuma SAF que não fale que a revelação é primordial para a venda, né? Eu acho que o discurso da SAF é esse, né? Ela é primordial para a venda, mas em que condições esses jogadores vão para fora?
né? Qual que é a relação que eles têm com o Brasil? Qual é a relação que eles vão continuar tendo com o torcedor brasileiro? Ou eles saem daqui formados de uma maneira, né? E vão lá para fora e são formados de outra maneira, né? Então, assim, eu não sei qual que é acho que não tem muito uma linha do futebol brasileiro hoje. Antes tinha aquela briga famosa, né? É ofensivo ou é defensivo com o São Paulo do Muricy, que também ganhou tudo e era uma equipe extremamente defensiva, né? E aí você sempre ficava naquele joguinho. Acho que a matéria que eu mais fiz na minha vida, assim, é melhor ser defensivo ou melhor ser ofensivo, né? Em relação... Hoje, você não sabe qual é mesmo a trajetória, o que é que tem que se fazer, né? Acho que o Brasil não tem uma linha hoje. Como é que as equipes brasileiras jogam, né? O fato hoje, é que a gente está chegando no fim do Rotas da Bola com o seguinte cenário da seleção brasileira. Fora das Olimpíadas. Isso. Nossa, um vexame, né? Não chegou na semifinal da Copa América. Não. Tá no meio da tabela nas eliminatórias, vai classificar, porque a Copa é 48 seleções e tal, não vai ficar fora da Copa, dessa vez, né? Mas tá lá no meio da tabela. Tô tentando aqui, exceto o Vini Júnior e o Rodrigo, em termos de times de grande camisa na Europa. Não é todo mundo. Não. Né, assim, em questão de protagonismo, né? O Militão joga no Real Madrid, o Alisson joga no Liverpool, mas aí já começa, né? O João Gomes joga no Wolverhampton, o Paquetá no West. O próprio Neymar, né? Que pra mim é titular dessa seleção, né? Com o pé nas costas, né? Com o pé nas costas. Não tem, exceto os dois que eu citei, Vini Júnior e Rodrigues, mais ainda o Vini. Protagonismo nas protagonista em time grande. Em time grande. Time grande. Exatamente. Igual o Ronaldinho Gaúcho era, igual o Fenômeno foi. O Romário era dono lá do Barcelona, o Rivaldo daqui que eu vou resolver. Roberto Carlos no Real Madrid. O Brasil hoje não tem. Não tem. Exceção do Vini, titular, fez gol na Champions League, na final da Champions League, etc. O Brasil não tem. O Brasil de 94, com todos os problemas... Eles eram protagonistas. Tinha. E naquela década ainda ganhou, ainda colocou na sacola 2 Copas América. É uma reflexão mesmo, né? Uma reflexão e que mostra bem o que a gente vive de realidade hoje, né? Eu não sei, e também não sei se passa por uma humildade da gente achar, não passa, né? Porque nem técnico brasileiro a gente tem para revelar hoje, né? Toda vez que você, o primeiro treinador que você pensa quando sai um treinador do seu clube é um estrangeiro. Muita coisa para pensar. O dia curtiu, Rotas? Adorei, muito bom. Eu gostei, viu, Pedro Abílio? Um abraço pra você. Volte mais vezes. A Dilmara não precisa nem apresentar, né, gente? Eu sou Frederico Jota, esse foi o Rotas da Bola, que você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido e também no site de O Tempo Esportes. Além disso, a Di já se inscreveu lá. Tem um YouTube totalmente dedicado ao esporte, aqui com a produção de O Tempo Esportes. youtube.com/@O Tempo Esportes. Clica lá, se inscreva, curta, cornete, mas participe. Aquele abraço.